Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um prato que podemos chamar de risoto oriental. É o nosso Hijiki Gohan. É um risoto à base de frango e o hijiki que seria a nossa alga, então por isso que nós chamamos de um risoto oriental. Vamos para o nosso prato? Para a receita de hoje, nós vamos utilizar poucos ingredientes. Para o nosso risotinho, para o nosso Hijiki Gohan, nós utilizaremos basicamente gobo, shiitake, vagem, cenoura, frango e não poderia faltar o nosso hijiki, que é a nossa alga. Para o nosso Hijiki Gohan, nós vamos utilizar o arroz mochigome. Cerca de mais ou menos nós utilizamos aqui 3 xícaras de arroz mochigome e vamos misturar com 1 xícara do arroz oriental. Por que o arroz mochigome? É um arroz mais glutinoso, então ele possui um pouco mais aquela goma além do arroz oriental. Então é aquilo que nós dizemos, não é um arroz papa que nós vamos comer, é um arroz que ele possui mais goma. Então hoje eu vou misturar os dois e vou lavá-los. Depois a gente vai voltar para refogar os nossos legumes e acrescentá-lo na nossa panela. Vamos lá, pessoal? Agora vamos lavar o nosso arroz. Agora que nós já lavamos o nosso arroz, vocês podem deixar eles descansando cerca de 30 minutinhos até 1 hora para poder colocar ele na panela. Lembrando que nós utilizamos cerca de 3 xícaras de arroz mochigome para 1 xícara de arroz oriental, porque a gente, particularmente em casa, a gente não gosta dele muito grudado. E como o arroz mochigome ele tem muito mais goma, então nós optamos por fazer essa mistura. Mas se vocês já preferem o arroz que tenha muito mais goma, que seja muito mais grudado, você pode usar 100% mochigome também, não tem problema, tá bom, pessoal? Então vamos lá fazer o nosso refogado dos nossos ingredientes que será adicionado na nossa panela. Se você tem uma panela elétrica, vai ser muito mais fácil você fazer esse prato, porque você vai refogar eles e vai cozinhar eles juntamente com o arroz, assim como nós fazemos o nosso arroz oriental. Mas se você não tem uma panela elétrica, fazer este prato no mesmo processo, só que ao invés de, ao final, deixar ele cozinhando na nossa panela elétrica, você vai utilizar uma panela que você tiver na tua casa. Deixa eu só ver se eu tirar, esse daqui não vai cair. Vamos lá, refogar o nosso frango. Nós colocamos só um pouquinho, sabe aquele frango que às vezes você tinha na tua casa, que sobrou um pedacinho? Separa um pedacinho do peito, alguma coisa, deixa guardadinho ali na geladeira. Para você fazer esse arroz, você vai ver que ele é bem prático, porque ele não vai muita coisa. Ele é um prato muito rico, porém eles são poucos ingredientes. Vamos lá, ó, refogar mais ou menos meia xicrinha de nosso frango picadinho, tá, pessoal? Vamos refogar ele, ó, bem picadinho. Quanto menorzinho você fizer, menorzinho ele vai ficar no seu risotinho, no seu Hijiki Gohan. Quanto maior você fizer, ele vai ficar maior, é claro, né? Só que a gente tem que lembrar que ele é um prato que deve combinar com arroz. Então, geralmente cortamos todos os ingredientes menores para eles ficarem mais uniformes, um prato mais bonito. Até porque o nome dele mesmo diz Hijiki Gohan. Hijiki é o nome da alga, então o hijiki é o nosso ingrediente principal, né? Vamos refogar o nosso frango com um pouquinho de sal, só um pouquinho, porque lembrando que nós vamos adicionar ao final um pouquinho de shoyu ou tsuyu, tá, pessoal? Hoje nós vamos utilizar ele um pouquinho mais rústico com os ingredientes que vocês mais têm em casa, em vez de usar o nosso tsuyu. Mas se você tiver o nosso tsuyu, que a gente utiliza muito nas nossas receitas orientais, você pode adicionar ele, que ele vai ficar muito rico no sabor dele. Vamos fazer um refogadinho dele. Lembrando que eles não precisam estar todos super bem cozidos, porque nós vamos adicioná-lo ele na panela, então ele vai terminar o seu cozimento ao final juntamente com o arroz, tá, pessoal? Refogamos o nosso frango. Em seguida, o que eu tenho aqui no nosso prato? A cenoura para dar uma corzinha, o gobo, o shiitake e a nossa vagem. A vagem eu vou colocar ela por último para ela não ficar tão fritinha, tá? Eu vou começar pela nossa cenoura, que ela demora um pouquinho mais, e pelo nosso gobo também. Esse shiitake,
Se você for o fresco, você pode picar e colocar ele direto. O que nós vamos utilizar dessa vez é um shiitake desidratado. Nós hidratamos ele, cortamos ele bem pequenininho. Se você utilizar esse shiitake e quiser reaproveitar a água dele, o seu hijiki ele vai ficar bem gostoso. Afinal, o sabor do seu caldo do shiitake vai estar toda naquela alga que você usou para hidratar ele. Olha lá, olha como ele parecia bem pouquinho, mas olha o rendimento dele, como é que ele já cresce no nosso prato. Ele já dá bastante coisa, ó. Vamos dar uma leve refogada nele. Algo assim só para dar um susto mesmo. Vamos adicionar a nossa vagem. Olha que colorido que ele vai ficando. Então é aquilo lá, para a gente ter um prato bem legal, bem colorido, é importante a gente usar esses ingredientes que tenham mais cor justamente para dar vivacidade no nosso prato. A gente utilizou mais ou menos, para vocês terem uma ideia, 4 copos de arroz, 3 de mochigome e 1 de arroz oriental. Então vamos utilizar mais ou menos 4 colheres de sopa de shoyu e 4 de mirim. 1, 2, 3, 4, tá? E o nosso mirim, que nada mais é que o nosso saquê, o nosso saquê licoroso. Se você quiser usar o outro saquê que você tiver, o saquê seco, você também pode, inclusive para tirar às vezes aquele cheirinho do seu frango. Só que lembrando que o saquê mirim, ele é um pouco mais adocicado. Então, para outra opção, você pode colocar daí no caso um pouquinho de açúcar se você sentir falta. Ó, 3, 4. Ficou bem facinho, tudo de 4, né? Ops, pessoal, olha o trocadilho. Olha a quinta série da galera aí falando alto. Agora vamos lá. Cerca de mais ou menos uma colherzinha de hondashi. Lembrando que se você utilizar o tsuyu, esses ingredientes como hondashi, você não precisa utilizar, pois o nosso tsuyu ele já tem o hondashi, né? Inclusive tem o shiitake também e o sabor do peixe. Certo? Vamos reservar ele. E agora vem a parte bem facinha. Parecia que era tão pouquinho, só uma tigelinha, né? Mas ele cresceu bastante. Vamos lá para a nossa panela. Vamos acrescentar aqui, ó. Vou tirar a panela daqui para ficar mais fácil para vocês enxergarem como que ele vai ficar o nosso prato. Vamos lá com o nosso arroz, devidamente higienizado, lavado, ó. Vocês vão ver que ele já vai dando uma secadinha. Ó. Vamos colocar o nosso arroz. Vamos adicionar a nossa água. Ih, pessoal, onde foi parar a minha água? Ah, tá aqui, ó. Ó. Como foram 4 copos de arroz, vamos adicionar também cerca de 4 copos de água. Vamos lá para a nossa panela adicionar os nossos ingredientes. Olha lá que rico que ele tá. Nosso caldinho. Tá? E vamos ao final adicionar o nosso hijiki. Lembrando que a gente não precisa colocar um monte de hijiki, porque apesar dele ser o nosso ingrediente principal, ele dá uma crescida, pessoal. Então, se você colocar muito, ele vai crescer muito. Deixa eu colocar aqui para vocês olharem, ó, como ele parece bem pequenininho, ó. Vou colocar aqui na mão para vocês enxergarem. Ó, ele parece bem pequenininho, se vocês estão enxergando, ó. Tá vendo? Então, ele vai crescer. Então, se você colocar muito, ele vai virar pura alga, tá? Então, eu vou colocar mais ou menos aqui, cerca de 2 colheres de sopa. 2 a 3 colheres aqui, ó. 2,5 aqui. Tá, pessoal? Ó, vou dar uma leve misturada aqui pra vocês verem como é que ele vai ficar. Olha que cor que ele vai ganhando. Olha só. Vocês estão vendo? Conseguindo enxergar? Isso daqui vai virar o nosso hijiki gohan. Aquele pouquinho, aquela pequena tigelinha de ingredientes, parecia que não ia dar nada, né, pessoal? Eu também achei que ia ser bem pouquinho, mas no final ele aumenta bastante. Como nós fizemos 4 colheres, vamos adicionar as nossas 4 xícaras de água. Aqui já estava medida as 4 xícaras, tá, pessoal? E vamos direto para a nossa panela e deixar ele cozinhar normalmente, como você deixaria seu arroz oriental, ou na sua panela elétrica, ou no seu fogo, tá, pessoal? Daqui 20 minutinhos a gente volta para ver como é que ficou o nosso arroz. E agora que a nossa panela já apitou que estava pronta, vamos ver como que ficou o nosso hijiki gohan? Olha lá, pessoal. Não sei se vocês conseguem ver como que ficou aqui dentro. Meu Deus, que maravilha! Agora sim nós podemos dar uma leve misturada. Lembrando que para nossa panela de arroz,
nós sempre utilizamos uma colher que vem com a própria panela, uma colher de plástico ou uma colher de bambu, justamente para não danificar a nossa panela. E também para a gente não quebrar todo o nosso arroz, porque quando nós utilizamos uma colher de metal, nós acabamos fazendo aquela função de faca no nosso arroz e quebrando todos os nossos ingredientes. Então vamos lá com delicadeza mexer o nosso arroz. Olha como ele está ficando bem bonito, pessoal. Eu já vou colocar nessa tigela maior para vocês conseguirem ver como é que ele ficou. O cheiro aqui no nosso estúdio está maravilhoso. Vamos lá, vou colocar aqui para vocês verem como é que ele ficou. Olha isso aqui. Ele é um prato muito nutritivo, porque ele vai o seu frango de proteína, vai a alga, vai cenoura, vai vagem. Então ele por si só já é um prato bem completo. Você pode até mesmo levar ele de marmitinha, que ele já vai estar completinho. Olha só que bonito que ele fica. E ele é muito fácil. Vocês conseguiram ver? Olha só. Olha como a nossa alga cresce. Olha só, reparando perto da minha mão. Sobrou mais aqui na nossa panela, viu? Olhem só a textura, como é que ele fica o nosso arroz, porque em função do arroz motigome. Se a gente tivesse feito 100% com o arroz motigome ou com o arroz glutinoso, ele teria ficado mais grudadinho ainda. Olha como é que ele fica. Agora vamos para a melhor parte. Quem está servido aí? Não esqueçam de deixar nos comentários as próximas receitas que vocês gostariam de aprender e seguir o nosso canal. E ativem seu sininho aí. Tchau, pessoal. Agora essa parte vocês não podem participar, só eu, tá? Fazer o quê? Tchau.